Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui, né, todas as informações aí sobre o mercado da bola do Flamengo que tá pegando fogo. Tem uma notícia muito boa sobre a patrocinadora do Flamengo que tava com problema na justiça, mas foi resolvido e com isso aumentou o fluxo de caixa do Flamengo e o Flamengo vai correr atrás do camisa 9 para substituir o Gabigol, tá bom? Vocês vão saber de tudo agora. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal. Ajuda demais o meu trabalho. Sem delongas, né, créditos e direitos autorais e ESPN Brasil, o link vai ter na descrição. Vamos aqui trazer todas as informações também no Pedro Torre, né, da ESPN, trazendo informações sobre o possível camisa 9 para substituir o Gabigol, tá bom? Mas vamos pro vídeo. Quem me dera e tomara que esse ano seja um ano de muita paz mesmo, é o que todos torcemos, especialmente também acompanhando aí o Flamengo, é o que a gente espera sempre. Tenhamos um ano de paz, porque, enfim, a gente lembra do ano de 2023, como teve soco, pontapé e voadora para tudo quanto é lado, não foi fácil não. Mas tudo bem, pessoal. O Flamengo que segue num ritmo inusitado, comparando com as últimas janelas, mas era o que se apresentava desde que essa nova diretoria foi eleita no fim do ano passado, né? A gente já comentava bastante porque já anunciava que, enfim, encontrou o caixa com 3 milhões, está fazendo alguns 3 milhões de reais, fazendo alguns reajustes e que seria necessário apertar os cintos um pouco mesmo e fazer contratações mais pontuais para, quem sabe, mais à frente fazer uma contratação um pouco mais de protagonismo, né? Como o Flamengo se acostumou nos últimos tempos. O Flamengo foca ali nesse substituto do Gabigol, a gente pode dizer assim, para a maior parte dos investimentos, mas certo é que o Flamengo não vai ser um Flamengo com contratações absolutamente de astros, como nas últimas janelas aí. O Flamengo era acostumado trouxe o Gerson de volta, trouxe o Cebolinha, enfim, lá atrás também contratou o Pedro, enfim, até a primeira janela da gestão Landim, por exemplo, com o Rodrigo Caio, Arrascaeta, etc., o próprio Gabigol, o Bruno Henrique. Vai ser diferente, porque considera que já tem um elenco bastante competitivo, foi campeão da Copa do Brasil, confia no trabalho do Felipe Luiz e tem esse potencial, o potencial do José Boto, diretor técnico, que observa bastante o mercado e quer acertar na contratação com os recursos que tem, para não ficar assim esperando o jogador render, quer que chegue e acerte exatamente de acordo com o scout. Então o Flamengo observa, talvez aí tenha 2 contratações mais em breve para encorpar esse elenco do Felipe Luiz, contratações para meio de campo, ataque especialmente, embora esteja aí, como a Vitória trouxe, o Fabrício Bruno esteja de saída aí para o Cruzeiro, muito provavelmente essa negociação vai ser fechada muito em breve. Fabrício Bruno deixando o Flamengo, Davi Luiz deixou também, mas o Felipe Luiz, técnico, que foi até flagrado aí nas redes sociais, voltando das férias, que tem a representação amanhã no Ninho do Urubu para o elenco principal, já observando alguns jogos, seria algum jogador, enfim, flagrou, foi um barulho nas redes sociais aí. Mas o Flamengo espera contratar algum jogador, está tudo muito blindado, Mari, Bruno, amigos. Flamengo trabalhando com uma blindagem bem grande nesse momento, para não deixar que os nomes vazem. Tem especulação aqui, especulação aí, mas de concreto, nesse momento, o Flamengo não deixa vazar nada exatamente. Então a gente segue acompanhando e, como eu disse, representação é amanhã do elenco principal e no dia 10, sexta-feira, o elenco viaja para os Estados Unidos, onde tem essa disputa aí da FC Series, como disse também a Vitória, tem confronto com o São Paulo, enfim. O Flamengo ficaria mais tempo, mas com a nova diretoria vai encurtar essa passagem pelos Estados Unidos, lá na Flórida. O Flamengo, assim como o Botafogo, que também vai disputar um monte de coisa. Sim. Né? Que também tem Mundial, que também tem Libertadores, tem Copa do Brasil, Supercopa. Tem Brasileiro, tem Supercopa, tem Estadual. Então eu pergunto, do lado do Flamengo, perder o Fabrício Bruno não pode fazer falta? Já foi embora o Davi Luiz. Sim. Né? Essa é a questão. E parece que tem proposta do Monterrey pelo Léo Pereira, né? Você libera o Davi Luiz, é perfeitamente compreensível, né? Um jogador já com uma idade mais avançada, que fisicamente já não entregava no mesmo nível, embora fosse uma peça importante dentro do elenco no relacionamento dos jogadores. Mas ok, você tem 3 zagueiros ali, né, para jogarem. Então você tem hoje a dupla titular, né, do Ortiz com o Pereira, e você tem o Fabrício Bruno. Aí já tendo perdido
o Davi Luiz, você perde também o Fabrício Bruno, já fortalece um rival, que a gente está falando pode ser uma das melhores duplas de zaga do país. Verdade. Você já começa, opa... Já perdeu o Gabigol para esse aí. Mas eu estou colocando de defesa ali, né, de zaga. O Flamengo vai precisar contratar. Já precisaria, em teoria, a partir da saída do Davi Luiz. Mas, ao que parece, não era essa a intenção inicial. De repente tem o Cleiton da base que está subindo sim. e tal, pode ser aproveitado ali. Pode ter o lado do jogador, né, Eugênio Breler, de ele querer jogar. O Fabrício Bruno perdeu espaço, não é mais titular no Flamengo. Estava jogando muita bola. Foi para a seleção brasileira, pretendido por um time, por um clube europeu. Aí, de repente, ele sabe, se ele for para o Cruzeiro, ele vai jogar. Essa é a situação mesmo que o técnico não queira, o presidente vai lá, sem querer, vai vazar um áudio. Eu gastei dinheiro para trazer. Vai jogar. Vai jogar. Brincadeiras à parte, vai jogar. Não, e é isso. E ficou claro, desde que o Felipe Luiz chegou, a opção dele pelo Léo Ortiz. Que com o Tite, o Léo Ortiz foi contratado para entrar naquela posição. Só que o Tite, como o Fabrício Bruno vinha jogando bem, ele ficou, não vou tirar o cara, está em seleção brasileira. Aí começou a improvisar o Léo no meio de campo, o Ortiz. E o Felipe Luiz, quando chegou, falou, não, peraí, primeiro jogo, a primeira mudança óbvia que ele fez no time foi Léo Ortiz, zagueiro titular. E se pagou. Foi muito bem ali, porque era justamente a característica que o Flamengo precisava quando foi contratá-lo. E aí o Fabrício Bruno, ele olha, não vou ter espaço no time, porque a característica que o técnico preza é outra, não é a minha, de força, de velocidade, de altura, de estatura, né, para a bola aérea. Então, ele vai procurar o caminho dele, tem uma proposta boa de um grande clube, é natural que ele saia. Agora, a necessidade é do Flamengo. Em concretizando a saída dele, o Flamengo tem que buscar 1 ou 2 zagueiros agora no mercado. O que não deve ser nada também assim tão difícil, né? Atrair um jogador para o Flamengo, um bom jogador para o Flamengo. A questão é o scout identificar esse bom jogador no mercado. E isso não... E din-din não falta no Flamengo. Não, mas a crítica que se fazia ao Flamengo, na gestão do Marcos Braz, que identificava um jogador no mercado e ia em opções óbvias pelo poderio financeiro do Flamengo. Olha, tem o fulano livre ali, olha, o Vidal, vamos trazer porque a gente tem dinheiro. Não necessariamente porque conseguiu mapear, descobrir, entender alguém com potencial de revenda, um jogador que chegue... Um perfil de contratação, jogador testado, aprovado, famoso, conhecido. Exato, mas às vezes nem tem a característica que o técnico pretende para o elenco. Então era pouco científico e muito ali na intuição do dinheiro. Agora, o Flamengo pretende uma mudança de mentalidade, principalmente pelo nome do José Botto. O Botto tem como característica um mapeamento profundo e dificilmente o Flamengo vai fazer contratações aleatórias. A não ser que mude completamente. O BAP pressione lá, não queira mais isso. Mas a ideia agora é que o Flamengo... O BAP que o escolheu para colocar lá, então... Passe a se pautar por esses princípios, vai mudar. Como o Botafogo já vinha fazendo. Então, o Botafogo teve dinheiro? Teve. Mas teve também ciência envolvida para achar um cara como o Igor Jesus, que estava ali pouco badalado, foi lá, buscou e deu muito certo. Até o Barbosa, por exemplo, falando de zagueiros, estava aqui no radar da América do Sul, até que o Botafogo foi lá e comprou e se mostrou um grande zagueiro para a realidade do futebol brasileiro. Então, para fazer isso, demanda uma mudança de mentalidade, então, e até uma mudança de cultura em relação ao que o Flamengo vinha praticando na era Marcos Braz, e também demanda tempo. Então, o torcedor do Flamengo passa a ficar ansioso, porque vê o Davi Luiz saiu, o Fabrício Bruno não pode sair, daqui a pouco já começa. Nossa, mas e o elenco, como vai ficar? Então, o torcedor do Flamengo precisa entender que o timing de contratação do Flamengo vai ser diferente, porque vai em nome certeiro, em nome que atenda não só a necessidade do time, mas a necessidade financeira, que atenda a um racional de revenda. Então, por isso, o torcedor vai precisar ter mais paciência, porque dificilmente o Flamengo vai contratar agora para agradar a torcida, para fazer meme em rede social. Vai ser para atender a necessidade do time e, naturalmente, isso demora mais, vai demandar
um investimento não só de dinheiro, mas também de recurso interno do clube para achar esses nomes. E é por isso que eu estou muito curioso para ver quem que vai ser contratado pelo Flamengo. Eu acho que vai dizer muito para a chancela desse novo estilo de trabalho. Então isso eu estou bem curioso. E também a gente não pode esquecer que tem perdido algumas peças importantes, mas o Flamengo, por conta da necessidade das lesões, acabou se fortalecendo muito no meio da temporada. E tem as voltas de alguns jogadores. Outros não de imediato, como é o caso do Pedro, mas você tem jogadores que vão reforçar o elenco, mas dentro desse contexto de um perfil talvez mais criativo para a contratação, e apesar de ter um elenco ainda muito forte, que vai brigar por todos os títulos, eu vejo hoje o Flamengo tendo como necessidade 3 contratações, talvez não para ser titulares absolutos, talvez nem para titulares mesmo, mas que vão ser importantes no elenco, que é um zagueiro, no caso da eventual saída do Fabrício Bruno, mas você vai ter mais espaço para o Cleiton, mas o Fabrício Bruno saindo, você vai precisar contratar um outro zagueiro, um volante e um atacante para substituir o Gabigol. Então, acho e substitui também, consequentemente, o Pedro nesse primeiro momento em que ele continua lesionado. Então, pode ser que não sejam jogadores que se estabeleçam como titulares ao longo da temporada inteira, mas que serão peças muito importantes para o elenco ao longo de 2025. Me ajudem aqui para completar isso aí que o André trouxe. Quem é o primeiro reserva do Arrascaeta? Não tem o primeiro reserva do Arrascaeta, você pode pensar em vários nomes. Boa nomes. pergunta, não é? Não, você pode pensar em vários nomes que ocupem aquele espaço. O Gerson pode ocupar aquele espaço. Exato. Mas o Gerson joga junto com o Arrascaeta. Você faz adaptações, você tem muitas peças no Flamengo. Alcaraz pode ocupar aquele espaço. Então não precisa. São várias possibilidades. Pergunto porque o Arrascaeta, além de estar sempre sendo convocado, merecidamente, para a seleção uruguaia, tem sofrido muito com lesões. Não só na última temporada. Mas ontem o Arrascaeta fez acho que foi ontem, uma postagem nas redes sociais, né, com 2 chuteiras, depois de 2 meses, voltando a usar as chuteiras. Ele ficou aí durante um período, né, desde que o Flamengo foi campeão, né, ele parou de jogar para se recuperar fisicamente. A expectativa é de que ele possa voltar a jogar, né, com a frequência, não no nível, porque sempre ele joga bem. Ele em campo, ele sempre joga bem. Sim. A questão é na dosagem. Isso, a minutagem, o número de jogos e tal, para que ele possa servir mais ao Flamengo. Mas essa posição dele, você pode usar o Lohan, você pode usar o De La Cruz, você pode usar o Gerson, você pode usar o Alcaraz. Você pode... Tem uma infinidade de jogadores do Flamengo que podem fazer aquele espaço do campo ali. Mas ninguém faz como a Arrascaeta, porque se cria também essa ideia... Nossa, o Flamengo nunca achou um reserva para o Arrascaeta. O Palmeiras também tem dificuldade de achar um reserva para o Veiga, porque o Veiga tem características únicas, assim como o Arrascaeta. Você vai citar vários clubes. Foi bem lembrado por você. O Inter tem dificuldade para achar um reserva para o Alan Patrick. O Atlético Mineiro tem dificuldade para achar um reserva para o Hulk. O Cruzeiro está contratando embaciado, investindo milhões, mas dificilmente vai ter um reserva para o Matheus Pereira. O Corinthians dificilmente vai ter um reserva à altura para o Gal. Então, mas esses caras são difíceis de substituir como o torcedor esperar. Ele não pode jogar entre um cara com características iguais. Então, não existe. Mas o Flamengo precisa se movimentar para ter mais um meio-campo armador. E o Flamengo, por exemplo, chegou... Você concorda comigo com a minha pergunta? Concordo, porque até... Aumentou a minha lista de 3 para 4, então? Esse é o ponto. Mas pensando em profundidade de elenco, faz sentido ter mais alguém com característica diferente do Arrascaeta. Mas para ser opção por ali, porque o Alcaraz é um cara versátil, pode jogar até como um segundo volante, mais recuado. O Gerson da mesma forma. Então você precisa ter um elenco desse nível para as exigências que o Flamengo tem. E aí eu acho que tem margem para encaixar mais um meio armador para buscar, mas é difícil no mercado, ainda mais com essa filosofia do Flamengo, de buscar nomes fora da curva, fora do radar. E o torcedor se pergunta, nossa, mas precisa demorar tanto? Quando se vai para esse caminho de investir muito em scout, em mapeamento, primeiro, já tem o trabalho científico de fazer isso, e são muitos jogadores para serem monitorados e mapeados. Depois, tem o segredo desse processo é fazer tudo com absoluta discrição. Então, antes o Flamengo poderia ir lá e, com o cacife que tem, olha, minha proposta é essa, está aqui, o jogador vai receber isso, vamos pagar X ao clube e pronto. Cabe ao outro jogador aceitar ou não. Nesse tipo de corrida, que é por achados de mercado, é preciso ir com muita calma e não deixar vazar nada. Então,
Eu acredito que até antes no Flamengo o torcedor já sabia quem iria chegar, porque o Flamengo não fazia muita questão de esconder. Hoje tende a ser um processo mais discreto, até porque se vazar esse tipo de negociação, inflaciona e já não faz mais sentido trazer jogadores com esse perfil. Então o torcedor rubro-negro vai precisar se adaptar a essa nova era do departamento de futebol, se isso realmente se concretizar na prática. Mas a ideia é que o Flamengo vá mais nessa linha de jogadores que não estão necessariamente no radar ou são obviedades no mercado. Às vezes... É isso, galera, em relação ao que ele falou, né? Até o momento ninguém tem informação de qual camisa 9 o Flamengo vai buscar. O que se sabe é que o Flamengo está negociando, nos bastidores do Flamengo está negociando. Nem o José Boto, nem o próprio scouting do Flamengo revelou isso, né? Ninguém tem essa informação. Nem o pessoal que tem fontes internas dentro do Flamengo sabe o real camisa 9 que o Flamengo está negociando. Tinha o rapaz lá do Shakhtar Donetsk, que o Flamengo acabou descartando por questão de lesão e tudo mais, mas acabou fechando com o Sevilha. E o Flamengo acabou abandonando um pouco a negociação por motivos de lesão, né? Isso atrapalhou um pouco o Flamengo continuar na negociação. Teve também a questão do Hulk, que foi mais a questão de, vamos dizer assim, especulação do que próprio Flamengo correr atrás do Hulk, né? Até pela questão da idade. Essa nova gestão prioriza jogadores mais jovens, com grau de investimento menor, com possíveis vendas no futuro, né? Como o próprio comentarista da ESPN falou. O Flamengo, além de contratar um bom jogador para poder render ao clube, dar retorno, né, esportivo, mas também pretende ter retorno também financeiro no futuro, ou seja, um jogador com potencial, né, para poder o Flamengo fazer uma futura venda e com isso manter aquele fluxo constante no Flamengo, aumentando a receita e contratando mais jogadores, né, fortes, potencial aí para poder ser campeão, tá bom? Eu concordo plenamente com isso. Quanto mais o Flamengo divulga esse tipo de informação, menos ele inflaciona o mercado. Você sabe que todo jogador que o Flamengo vai atrás o jogador que vale 10 milhões, né, de euros, geralmente ele sobe para 40, 50 milhões de euros. Isso influencia bastante o peso do Flamengo hoje, já que o time é um time sadio, o time tem dinheiro, o time tem investimento. Os outros clubes querem sempre tirar um pouco, né, de vantagem em relação a isso para poder, né, você sabe como que funciona o mercado. Qualquer jogador que envolva a relação a Flamengo, os times realmente inflacionam isso para poder lucrar em cima do Flamengo, né? A maioria, infelizmente, faz isso, tá bom? Mas até o momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente não tem a informação. Eu espero que daqui até o final do dia a gente consiga coletar alguma informação em relação ao camisa 9 que o Flamengo nesse momento está negociando, não foi divulgado, nem o Vene Casagrande, nem o próprio Paparazzo, nem tampouco os outros influencers, né, que cobrem... tem mais fontes internas no Flamengo, cobre o dia a dia, não tem essa informação do camisa 9, tá bom? Ao momento não tem nada. Mas lembrando que o Flamengo sim está negociando. Em relação ao Fabrício Bruno, até trouxe no vídeo de ontem, que está praticamente fechado com o Cruzeiro aumentou a proposta, o Fabrício Bruno forçou a saída dele, né? Não quer mais ficar no Flamengo. Eu até falei minha opinião sobre isso, tá no outro vídeo, vocês podem conferir lá. É um pouquinho chato, né, isso, em relação a isso. Mas quer sair, bom, né? Siga seu rumo. O Flamengo vai continuar sempre grande, né? Independente de quem passar. O Flamengo é maior do que qualquer jogador, né? Qualquer presidente. E tem que seguir o seu rumo. Agora tem que ir atrás para repor. Tem o jovem Cleito da base, mas precisa de um jogador mais experiente. Até porque esse ano, como vai ser, como o próprio comentarista falou, vai ser um ano de muitos jogos, né? Mundial de Clubes, tem a Supercopa, tem o Campeonato Carioca, tem o Brasileirão, tem a Copa do Brasil. Vai ser muitos jogos. Inclusive agora, no dia 2 de fevereiro, já temos a final Botafogo e Flamengo. Inclusive para o Botafogo tá perdendo bastante jogador. Agora acabou de sair a notícia que o Tiquinho Soares está fechando com o Santos, né? Saiu o Almada, Luiz Henrique, o treinador deles que está negociando lá com o time dos Emirados Árabes. Tá aqueles desmanches, né? Mas a gente sabe que mesmo assim com o desmanche tá vindo outros jogadores, o time continua forte ainda. Apesar que eu entendo que o principal nome no time do Botafogo era seu treinador, que fazia o time jogar, que fazia a engrenagem girar, né? E com a perca do seu treinador, isso causa um baque muito grande até para o andamento do time na temporada. Mas o Flamengo tem nada a ver com isso. Tem que fazer, né, seu trabalho, tem que fazer seu jogo, ir para cima e tentar conquistar esse primeiro título aí da temporada. Tá bom? A gente sabe que é um jogo difícil, mas o Flamengo tem total condições de conseguir esse primeiro título aí da Supercopa do Brasil. Tá bom? Dia 2 de fevereiro, Belém do Pará, Botafogo e Flamengo, final da Supercopa do Brasil. Lembrando que o Flamengo se representa amanhã, pela manhã. Vamos ter reunião, vamos ter ajuste, né, do cronograma para a temporada.
No dia 10, eu tinha até falado que seria na quinta-feira, mas vai ser na sexta-feira, dia 10 de janeiro, a viagem do time para os Estados Unidos. Vai para Flórida, né, fazer a pré-temporada e vai disputar o UFC Series, né, que é mais uma espécie de um amistoso contra o São Paulo aqui do Brasil, para preparação para temporada, tá bom? O time retorna um pouquinho mais cedo para poder focar nesse jogo diante do Botafogo. Enquanto isso, a equipe sub-20 vai disputar, né, o Campeonato Carioca, 4, 5 jogos, se eu não estou enganado, a princípio serão 4 jogos, né? Inclusive vai fazer alguns jogos do Nordeste para poder, enquanto a equipe principal se prepara para a temporada, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like e se inscrever no canal, vai ajudar demais no meu trabalho. Créditos de direitos autorais e ESPN Brasil, o link vai ter na descrição. E colocar aí nos comentários a opinião de vocês, né? Quem seria seu camisa 9 para substituir o Gabigol? Se pegaria um jogador aqui do Brasil, que no meu ver, né? Muito difícil ter um jogador assim, tão bom assim, camisa 9 nato aqui no Brasil. Mas colocar aí a opinião de vocês, tá bom? Lembrando que o Carlinhos recebeu uma proposta dos Emirados Árabes. Inclusive o próprio Vitória também aqui do Brasil tá de olho no Carlinhos, né? Inclusive ele não tá sendo nem titular no time sub-20 que vai disputar o Campeonato Carioca, tá jogando na reserva. Um amistoso agora que teve contra o Maricá, o qual o time ganhou por 1-0 nesse domingo. Ele tava na reserva, entrou no segundo tempo. Quem tá jogando como titular é o Pablo, que veio do Botafogo, né? Que tava emprestado, zagueiro do Flamengo, que tava emprestado no Botafogo, retornou pro Flamengo, tá sendo titular. Possa ter até uma boa para substituir o Fabrício Bruno. A gente sabe que questão de qualidade técnica o Fabrício sobressai em relação ao Pablo, mas seria uma aposta enquanto o Flamengo vai buscar no mercado, tá bom? No momento a prioridade do Flamengo é o camisa 9, tá bom? Valeu.